Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduarda, sou estudante do curso da licenciatura em Química do IFPE, Campus de Vitória de Santo Antão. E por esta apresentação, por seu encontro de extensão do IFPE, vou apresentar o trabalho desenvolvido pelo projeto Info através do PIBEX. Então, de início, o tema do meu trabalho é integrando os saberes interdisciplinares em espaços não formais, não institucionalizados de ensino, ou seja, explorando a matemática e as ciências, que são a química e a física, tendo como a minha orientadora a professora Magadã Marinho Rocha de Lira. De início, eu tenho aqui a introdução. Essa introdução, ela abrange alguns tópicos essenciais para o desenvolvimento desse trabalho. Então, temos aqui espaços não formais, espaços institucionalizados e espaços não institucionalizados. Os espaços não formais, a gente pode considerar que são ambientes que pode utilizar do ensino além da escola tradicional, né? Além da sala de aula. E aqui a gente tem a citação de acordo com o estudo de Jacobussi, que é a principal para esse estudo dos espaços não formais, tanto como a parte introdutória, como também a parte fundamentada, né? Então, ela diz o seguinte, que os espaços não formais são ambientes fora da instituição escolar, podendo ser classificados em institucionalizados ou não. Nos espaços institucionalizados, ela abrange que pode conter um suporte mais técnico, né? Onde vai ter monitores, e aí a gente surge aí a ideia de museus, de parques, instituto de pesquisas, zoológicos, mas também ela destaca que há os institucionalizados e os não institucionalizados. A gente tem aqui duas imagens. Então, a gente pode perceber que aqui a gente tem um museu e aqui a gente tem uma praça. Então, um museu, ele configura-se justamente por esses espaços institucionalizados, que daí a gente vê que tem pessoas qualificadas, pessoas adaptadas para poder explicar o que ocorre naquele ambiente. Agora, uma praça, ela é considerada um espaço não formal, não institucionalizado, porque não precisa de mediador. A gente pode aprender de uma forma mais livre e de espontânea no decorrer do passeio, no decorrer de uma conversa. Então, assim, o espaço não formal ele abrange esses dois tópicos essenciais para o nosso estudo. O trabalho, ele tem um objetivo tanto geral como específico. O geral, a gente tem para vincular os conhecimentos obtidos em ambientes em espaços não formais, não institucionalizados, ou seja, a gente foca nesse que é não institucionalizados, né, de aprendizagem. Então, daí a gente tem empresas, indústria, parques, praças e espaços livres, que é justamente uma proposta que vai completar a educação formal. Então, para isso, a gente desenvolve objetivos específicos. Então, primeiro, a gente tem o nosso foco em identificar os espaços não formais não institucionalizados. E daí a gente vai abranger as áreas de matemática e ciência nesses espaços. Temos também reconhecer os conteúdos presentes na matriz curricular, ou seja, a gente vai identificar nesses espaços os conteúdos curriculares que podem ser abordados através dessa visita. E daí, com essa ideia, a gente tem a criação da ferramenta tecnológica, que é uma ferramenta que vai auxiliar os docentes em suas práticas de ensino e vai focar justamente nessa temática da interdisciplinaridade. Ou seja, a gente vai abranger as áreas da matemática e também das ciências naturais. Temos também utilizar os conhecimentos adquiridos, né, nesses espaços não formais, não institucionalizados, também como uma forma de melhorar essa ferramenta tecnológica. Então, daí, como parte metodológica do nosso estudo, temos o nosso fluxograma, né? Então, assim, o nosso fluxograma, ele se divide em etapas. Primeiro, nós temos o mapeamento dos espaços não formais, temos a visitações pedagógicas, a elaboração do produto tecnológico, o estudo sobre práticas interventivas e também o planejamento da formação de professores. De início, no mapeamento dos espaços, a gente vai fazer o quê? A realização da identificação e análise desses locais
externos à escola e verificar o seu potencial educativo, se ele é apto justamente para essa questão do ensino da aprendizagem. Vamos também fazer através das visitações pedagógicas, a gente vai realizar, né, para observar a questão da infraestrutura, da segurança, recursos disponíveis e também, como falei anteriormente, a identificação desses conteúdos. Na elaboração do produto tecnológico, a gente realiza o desenvolvimento de uma ferramenta pedagógica que vai auxiliar os docentes no uso de espaços não formais. Daí temos também o estudo, né, sobre as práticas interventivas, que é justamente essa investigação de estratégias de ensino que vai favorecer a construção do conhecimento. Com isso, a gente aborda também o planejamento da formação de professores, que é a ideia de organizar ações formativas para os professores, abordando algumas metodologias inovadoras e também o uso pedagógico de espaços não formais, para verificar se realmente os professores conseguem adaptar a sua forma metodológica de ensino nesses espaços fora da sala de aula. Com isso, nós temos aqui os resultados. Então, assim, com base nos resultados, a gente realmente vai chegar à conclusão dessa ideia do nosso trabalho, né? Então, por exemplo, a gente fez o mapeamento em dois espaços e a gente separou o jardim botânico e daí a gente abordou também o espaço ciência, que será mostrado posteriormente. Como resultado, a gente fez aqui um mapeamento do espaço e identificou os conteúdos relacionados a essas ciências naturais, que envolvem a química, matemática e física. Então, aqui temos alguns conteúdos. Esses conteúdos já estão de forma sequencial, justamente que abrange a química, a matemática e a física. Então, da química, o que a gente pode abordar no Jardim Botânico do Recife, né? Localizado aqui em Pernambuco. Então, de química, a gente pode abordar transformações químicas e físicas, ou seja, a questão de decomposição da matéria orgânica, fermentação e compostagem, oxidação de folhas e troncos, ciclo do carbono e nitrogênio. A gente vê aí a questão da fotossíntese, respiração celular, fixação do nitrogênio. Também a gente já abrange a matemática. A matemática pode abordar, né, medidas e proporções, medir alturas de árvore, proporção entre as raízes, estatística, probabilidade, cálculos de porcentagem, biodiversidade, fazer essa análise através de gráficos. Temos a física também, na parte da mecânica, onde a gente pode abordar a questão da gravidade, movimento, força. Na parte acústica também essa questão da propagação do som. Então a gente vê aí que o espaço em si, ele é adaptado justamente para fazer essa abordagem interdisciplinar. Aqui estão alguns conteúdos, não estão todos. Isso aqui é só realmente uma forma da gente poder configurar esses conteúdos e que realmente eles são encontrados nesses espaços. Em seguida, como eu falei, tem o espaço ciência. O espaço ciência, ele também abrange a química, a matemática e a física. A gente vê que, por ser um espaço relacionado mais voltado à ciência e à tecnologia, na química a gente pode abordar a questão da estrutura da matéria, onde vai ter explicações, modelos, experimentos relacionados aos modelos atômicos, propriedades dos materiais, formação de moléculas e ligações, interações entre partículas. Vai ter aí falando a questão dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons. Temos também a química ambiental, por ser um espaço no ar livre. Também aí a gente pode abordar também a química de uma maneira mais passiva, né? Ou seja, algo que está no nosso cotidiano. Então, temos aí o ciclo da água, poluição da água, do ar, tratamento, impacto dos resíduos, ou seja, uma parte realmente ambiental que a química está envolvida. Temos aí a matemática, medidas e grandezas, daí onde vai ter força, movimento, cálculo de área, comprimento, volume, grandezas, todos esses conceitos e conteúdos que a gente aborda realmente na grade curricular, né? Temos também a questão das funções e gráficos, variações e interpretações também desses gráficos. Na física, a gente pode também abordar mecânica e movimento, como os pêndulos lá que estão mostrando as reações da gravidade, a força, a aceleração, ondas também, como eu falei anteriormente.
toda essa questão realmente voltada ao contexto escolar. Então, realmente, esses espaços, ele abordam essa interdisciplinaridade. E aí, seguindo com os resultados, a gente tem a ideia aqui do protótipo do aplicativo digital, que é justamente a ideia que a gente está desenvolvendo esse protótipo para organizar, integrar e disponibilizar esses conteúdos de maneira acessível para os estudantes e professores. Ou seja, vai servir tanto para os licenciandos no curso, como também para os professores já formados. Então, a ideia é o seguinte: a gente fez um formulário com a coleta de dados, onde, ao realizar a visita, a gente vai preencher esse formulário com algumas informações para que a gente possa armazenar essas informações nesse formulário, para que daí a gente possa fazer, escolher um espaço como piloto para poder aplicar esse protótipo que já foi, realizado, porém falta ainda dar continuidade ao aplicativo. Então, daí a gente tem, né, como mostra a imagem, o protótipo do aplicativo, o mapa dos saberes. Então, assim, nesse, nesse protótipo vai ter as caracterizações dos espaços, ou seja, quais são as características do espaço visitado que a gente escolheu. Vai ter se aquele espaço abrange interdisciplinaridade, vai ver também se existe a inclusão, né, e acessibilidade para que os professores possam levar alunos e também não excluir ninguém, mas sim incluir todos os alunos na sua prática educacional. Também a questão da tecnologia, que a gente vê que é muito essencial e muito presente hoje na educação, e as informações pedagógicas essenciais também para aquele aplicativo. Então, daí vai ter várias funções. O aplicativo, o professor ou o aluno que for visitar vai ver se é fácil a localização, se é feito um agendamento prévio, se precisa de uma visita, se precisa fazer uma visita presencial, a quantidade de alunos, se precisa responder alguma coisa online, se precisa de algum monitor para atividade. Então, assim, vai ver realmente toda essa logística, vai ver também as questões do da cultura do local, se o ambiente ele desenvolve a divulgação científica. Então, assim, o protótipo ele é bem amplo e com várias informações para que, antes de tudo, ao ser realizado a visita, realmente verifique se o espaço é adequado para aquela prática pedagógica. E com isso, através desse protótipo, a gente vê alguns tópicos importantes, como o diagnóstico inicial dos conteúdos. Verificar se o protótipo identifica, se organiza os saberes dos espaços, como eu falei, se facilita a integração, se resiste a conteúdos desenvolvidos, se realmente integra a interdisciplinaridade, se o objetivo da aula é realmente, se concreta realmente ao ambiente. Então, assim, o protótipo é uma forma de ajudar a prática pedagógica dos docentes. Então, nosso foco nessa construção é justamente para isso, para uma formação docente, para ampliar a prática pedagógica do professor além da sala de aula. E ainda tem como resultados essa questão da estrutura da formação, que foi uma estrutura montada para apresentar aos professores, através de uma futura formação de professores, com alguns momentos e alguns encontros, né? Explicando como funcionaria essa estrutura da formação, como seria feita essa formação. E com isso a gente teve também um formulário de avaliação, onde houver algumas perguntas, mas eu vou destacar apenas algumas, com as respostas dos professores. E daí, algumas perguntas foram essenciais, como a interdisciplinaridade é essencial para a aprendizagem de ciência? E daí tem a resposta dos professores, que indicam a visão amplamente positiva, também o impacto do aplicativo, que o uso do aplicativo na formação docente pode sim transformar a prática pedagógica, questão das sugestões. Com ênfase na integração entre tecnologias, se destaca realmente o uso de aplicativos que podem potencializar e estratégias que indicam o aprimoramento do processo de aprendizagem, mas também não esquecendo que esse tipo de aprendizagem pode sim haver como é que eu posso explicar? Desafios, mas são desafios que podem ser eh, realizados de uma forma coletiva e que pode sim conciliar esses desafios e poder realmente suprir essa necessidade e
aplicar realmente essas questões pedagógicas no contexto educacional. E, por fim, temos a conclusão, onde fala que o processo educativo se fortalece quando realmente a integração de disciplina, diálogo e incentivo à aprendizagem. Também evidencia uma qualificação da prática pedagógica e mostra que os espaços não formais, eles são transformadores sim e ressalta a importância de aprimorar a estratégia para o suporte dos docentes. E aqui temos a referência bibliográfica do nosso trabalho. E por fim, a nossa apresentação se encerra e desde já agradeço a atenção de todos, como também agradecer à professora Magadã pelo todo o suporte, como também ao IFPE pela essa oportunidade de estar apresentando sobre esse projeto de extensão, que é fundamental para minha trajetória acadêmica e também como profissional. E é isso, eu agradeço.